Então essa é a nossa sexta aula, nós vamos começar agora a segunda fase. Então nós já entendemos nessa primeira fase como nós vamos utilizar os recursos do Revit. E agora nós vamos nos aprofundar e entender como funcionam os recursos. Então nós vamos modelar nessa segunda fase um sobrado. Só que nesse sobrado nós vamos modelar diferente. Ao invés de utilizarmos os elementos já existentes do Revit, nós vamos focar em aprender como construir esses elementos. Então as paredes que nós anteriormente utilizamos já prontas no Revit, nós vamos agora criar uma nova parede e com suas camadas, entendendo como é que funciona isso aí, como é que funciona os pisos, a cobertura. Então nós vamos começar a aprofundar nas configurações para entender passo a passo os recursos mesmo em sua essência, tá bom? Então nós vamos começar aqui um projeto novo. Vamos clicar aqui em novo. Vamos utilizar o nosso template, tá? Eu estou aqui com 23B1 e vamos dar um OK. Agora o Revit vai iniciar um projeto novo a partir do nosso template de trabalho. Mas precisava então, já que a gente não vai utilizar os recursos já existentes, precisava utilizar o template? Pessoal, precisa sim, porque tem muitos recursos que a gente não vai voltar a configurar. Então a gente não tem como a gente vir configurando 100% de tudo que a gente precisa realmente configurar no Revit. Então muitas coisas a gente já vai usar pronto. Ainda nessa fase, muitas coisas a gente vai usar pronto, porque o tempo seria muito curto para a gente todas as configurações que nós realmente temos que fazer. Então nós temos aqui o nosso piso térreo, e para fazer o sobrado nós vamos inserir a planta no piso térreo e vamos inserir a segunda planta, a planta do pavimento superior, lá no primeiro piso. Ok? Então, como a gente já está aqui no piso térreo, vamos inserir essa planta. Vamos clicar lá em inserir. Importar do CAD. Aí no caso aqui, eu tenho ela em... cadê? Downloads. Então eu tenho aqui o térreo. Eu vou mudar a minha unidade para metro, tá? Porque o arquivo já está configurado, tá? Lembrando que é sempre bom você entrar e configurar o arquivo direitinho. Eu tenho um vídeo lá no canal que ensina como configurar o arquivo para poder importar no Revit. E abrir. Rapidão o Revit faz aqui a importação do nosso DWG. A gente só precisa tomar alguns cuidados, né? Tá importado, ó. O da Zoom, apareceu aqui. Caso não apareça, pode ter alguns motivos aí. Por exemplo, essa caixa, ela pode estar fora, depende do template isso, né? Essa caixa pode estar fora e estar acionada. Se ela estiver acionada, aí você fala, poxa, mas minha planta não apareceu, cadê ela? Então toma cuidado de vir aqui embaixo, ó, e não recortar vista. Você tira o acionamento da caixa, aí vai aparecer. Uma outra coisa que pode acontecer também é que na sua configuração de visibilidade de todo quanto é item importado, pode ser que esteja desligado. Então nesse caso, a gente vai entrar num quadro chamado visibilidade gráfica. A gente digita VG, visibilidade gráfica. VG, vai aparecer esse quadro, visibilidade, sobreposição de gráficos, tá vendo? E aqui nesse quadro, nós temos um item chamado categorias importadas. Aqui em categorias importadas, tá? Muito provavelmente, se o seu desenho não aparecer, é porque isso aqui vai estar desligado. Se estiver desligado, ó, seu desenho não aparece. Não aparece mesmo. Aí, o que você fizer por aqui, não tem jeito, não vai aparecer. Então você digita VG, vem aqui, categoria de importados, aí você vai ligar essa opção. Tá? Aí, quando você der um OK, aí seu desenho pode aparecer aqui.
Ô, Genival, ó, nessa caixa que você falou, visibilidade, nessa Aqui. categoria, tá exigir categorias, ele não deixa eu clicar. Aí aquele outro botão de vista, ele tá vermelhinho, Então, a luz. toda vez que você entrar dentro de alguma configuração aqui e não for possível você fazer alteração porque está tudo cinza, isso significa modelo de vista aplicado nessa vista. Você tem que retirar o modelo de vista. Tá? Então vem aqui embaixo, ó, cancela, vem aqui embaixo, modelo de vista, tá? E coloque em nenhum. Entra nessa tela, muda para nenhum, tá? Que aí você consegue efetuar as suas mudanças. Tá? Aí pode voltar lá para dentro do VG que você vai ver que tá tudo liberado lá para você alterar. Esse categoria tem que deixar clicado. Exatamente, tá? Aqui você deixa apertado aqui, você deixa marcado, tá? Porque senão, ó, ele desabilita a apresentação lá na sua folha. Tá? E muitas vezes você pode desabilitar somente o item. Então, se você desabilita aqui, ó, tá? Você também não vai ver. Ah, aqui está habilitado, mas eu não estou conseguindo ver o item. Por quê? Porque aquele item específico está desabilitado. Então, olha só. Você habilitou a categoria toda, mas o item específico está desabilitado. Então, isso você tem que tomar cuidado também. Então, só que a minha planta ainda não apareceu. Tá, então ela pode estar muito grande, ou muito pequena, muito longe. Dá zoom. Tá? Digita ZA, que é zoom all, né? Para enquadrar a sua planta aí. Ó, lembra daqui embaixo? Tá vermelho. O recortar vista? Recortar vista tá vermelho e ocultar a região tá luz. Aqui na área oculta. Vai aparecer aqui então. Então é isso. Só clica nele e vai aparecer desocultar o elemento. Ou desocultar a categoria, um dos dois, né? Tanto faz. Então, você só clica aí. Ele vai deixar de ser magenta, né? Tudo bem? Aí você clica aqui, ó, alternar para modo revelar elementos ocultos. Aí ele volta para o normal. Só isso. Ele só estava escondido lá só. Ai, Jesus. Então, por Deus. Deu certo? Não, eu apertei, mas agora ela sumiu. Então é isso. Categorias importadas, tudo habilitado. Tá ok. Vamos ver agora para o segundo pavimento. Então a gente vai abrir aqui, na verdade, o primeiro piso, né? Ó, isso aqui a gente pode apagar. Sobras do template, pode apagar. Nós vamos importar o CAD. Só que agora é o superior, a mesma coisa. Metros, tá? E abrir. Olha o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Nenhum dos elementos são visíveis. O que pode estar acontecendo? Aqueles dois casos. Tá aqui embaixo, ó, não recortar vista. Pode ser que ele esteja fora dessa minha área aqui. Então, se eu selecionando não recortar vista, ó, deveria aparecer aqui se o caso fosse esse. Não é esse. Então, a visibilidade gráfica, eu vou entrar em visibilidade gráfica na categoria de importados, ó, e lá vai estar desabilitado. Categoria, ó, desabilitado. Então, ele não vai mostrar mesmo. Então, eu vou habilitar aqui. Ok. Ó, agora eu consigo visualizar a minha planta. Como essas plantas precisam estar certinho uma em cima da outra, nós vamos fazer um alinhamento. Mas para isso, nós precisamos visualizar a outra planta. Nós estamos no primeiro pavimento, ó, primeiro piso. E nós queremos visualizar os elementos que estão no piso térreo. Isso facilita muito o nosso desenho. Como que nós vamos fazer isso? Utilizando esse recurso, ó, subjacência. O que é o recurso de subjacência? É justamente você mostrar nessa vista, tá? Nessa vista em planta aqui, a planta de uma outra vista, de uma outra vista em planta, né? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, eu poderia colocar a planta da calçada ou lá a cobertura, eu quero visualizar a cobertura, mas como não tem nada lá, eu vou colocar que eu quero aqui do piso térreo. Eu quero visualizar o piso térreo. Tá? Ó, quando eu sair,
daqui de cima. Olha, eu vou visualizar que uma planta está exatamente em cima da outra. É isso aqui que eu preciso, ó, uma planta exatamente em cima da outra planta. E se não tivesse, o que eu faria? Eu iria mover. Lembra que na primeira aula, tá, a gente aprendeu a mover? Então aconteceria a mesma coisa aqui, eu teria que mover. Então, por exemplo, eu vou selecionar uma planta dessa aqui. Aqui eu tenho um pin. Esse pin aqui, ó, quando ele aparece, indica que esse elemento ele está fixado. Então eu não consigo mover ele daqui, ó. Eu não consigo mover ele, porque ele tem esse pin e esse pin está fixado. Mas se eu vier aqui e clicar nele, ó, eu clico nele, pronto, ó, ficou vermelhinho, tem um X ali agora. E esse X indica que esse pin está aberto. Então essa planta ela não está mais restrita a essa posição. Então eu posso vir aqui, ó, e tirar ela da posição. Tiro ela dessa posição. Então sempre que eu quiser fixar um elemento, eu posso utilizar esse pin e fechar ele. Ó. Fechei. Agora eu já não consigo mais mudar essa planta de local. Ó. Abrindo, eu vou poder mover. E aí é aquela questão. Se eu vou mover, eu vou selecionar o objeto. Eu vou mover. Eu vou pegar um ponto base qualquer aqui, por exemplo. Eu vou pegar aqui esse ponto da escada. Ó. Esse ponto e levar ele para o mesmo ponto dessa escada aqui, ó, vai ficar exatamente em cima uma da outra. Olha só, uma coisa que eu preciso tomar cuidado, ele está com o recurso de restrição ligado, então eu só consigo mover na horizontal e na vertical. Então eu vou desligar esse recurso para que eu consiga mover fazer um movimento inclinado também, tá? Aí sim eu consigo vir e colocar ele aqui. Pronto, ó. Então eu sei que uma planta está exatamente em cima da outra. Só com o comando de mover, tá? Que nós vimos na primeira aula. Então, para começar a desenhar, nós vamos começar, por exemplo, do piso térreo. É obrigatório começar do piso térreo? Não. Não tem uma ordem. Mas nós vamos começar aqui desse piso térreo. Eu quero desenhar as paredes. Então eu vou acionar o comando de parede. Parede. Mas, você não falou que a gente não vai utilizar os recursos aqui? Não, nós não vamos utilizar mesmo não. Aqui a gente tem as paredes prontas, a parede de 15, de 20 e tal. Tá? Porque a gente seleciona uma parede dessa, aqui em editar tipo, eu vou mostrar para vocês que a gente tem aqui, ó, as camadas já definidas. Ó, camada de 25, um reboco, tá, de cada lado, ok? Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero vir do zero e configurar tudo isso. Tá? Então eu vou cancelar aqui, não é isso que eu quero, eu vou cancelar, não é isso que eu quero. Tá? E apesar de ter chamado aqui, acionado o comando de paredes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui uma parede bem básica mesmo, pode ser essa aqui, argamassa de 2 centímetros. Pode ser essa aqui. Ó. Vou selecionar essa parede aqui, e a partir dessa parede eu vou criar uma parede para eu utilizar nesse meu projeto. Então eu não tenho, tá? Eu não tenho aqui uma parede de 15, eu quero criar uma parede de 15 para utilizar aqui. Como é que eu faço toda essa criação dessa parede? Então eu vou vir aqui, ó, selecionei a parede que eu quero, tá? Eu vou vir em editar tipo. Aqui no nosso editar tipo, eu tenho aqui os vários tipos de paredes já existentes, os vários elementos, tá, já existentes no meu projeto. Tá? Ah, mas eu não tenho parede de 15. Não, não tenho parede de 15. Eu vou criar aqui agora uma parede de 15 centímetros. Então eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, para não mudar essa aqui, tá? Para não mudar ela direto, eu vou duplicar. Eu clico em duplicar e vou escrever aqui, ó, parede. Eu vou dar um nome dela, o nome vocês é que vão dar do jeito que você quiser, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui, parede de 15 centímetros. Aula, vou colocar aula aqui para diferenciar de qualquer outro que possa porventura ter aí coincidir o nome, tá? Vou colocar aula. Ok, olha só, ele criou esse elemento agora, um elemento a mais, tá? Chamado parede de 15 centímetros aula. Só que esse elemento criado a mais, ele está com todas as configurações daquela parede de 2 centímetros. Tá? Então esse elemento chamado parede de 15 centímetros aula,
ele tem uma espessura de 2 centímetros e tem um material que é uma argamassa de reboco. Então eu preciso mudar tudo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em estrutura. Aqui eu vou mudar toda a estrutura do meu desenho, do meu elemento. Eu vou clicar aqui, reboco, olha lá, vou aumentar essa tela. Eu tenho aqui o material utilizado nessa camada, a camada tá, de estrutura, ela não tem um nome, tá? Essa aqui é a função dela, é uma função de estrutura. Ela tem um material chamado reboco, a gente já vai entrar nessa questão do que é o material, como é que funciona. E ela tem uma espessura de 2 centímetros. 2 centímetros. Então a gente tem aqui um reboco de 2 centímetros aqui. Tá? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai criar mais camadas. Tá? Entendendo melhor o que é isso aqui, eu tenho limite do núcleo. Isso aqui não é uma camada, tá? Isso aqui é uma indicação de limite mesmo. Tá? E limite do núcleo. Tá? O que significa isso? Imagine que nós temos uma parede de tijolo de 8 furos. O núcleo, dentro do núcleo, seria o tijolo de 8 furos. Fora do núcleo, entraria reboco, chapisco, reboco, pintura. São camadas que ficariam fora do núcleo. Tá? Então, núcleo é toda a parte principal da minha parede. Tá? Uma parede térmica, por exemplo, isso aqui seria a parte de isolamento interno, seria aquela parte importante de isolamento interno. Tá? Então, essa aqui a gente tem várias funções, ó, funções de substrato, a camada térmica, tá vendo? Então aqui a gente tem vários tipos de camada. Então o que eu vou fazer aqui? Essa camada vai ser de reboco, já está aqui inclusive, ó, já está aqui inclusive o material chamado reboco, então eu vou manter essa camada. Mas eu vou criar uma outra, eu venho aqui em inserir. Pronto, inseri uma camada. Acabei de criar uma nova camada na minha parede. Se eu quiser visualizar como que está ficando, só é abrir isso aqui, ó, visualizar. Clica aqui. Ah, tá. Ele vai tirar a camada porque eu não coloquei uma espessura, tá bom? Então eu vou clicar em visualizar agora, para ele mostrar, e agora eu vou inserir novamente aquela camada. Qual que é a espessura da camada que eu quero? Bom, pessoal, esse aqui vai ser a camada de tijolo, tá? Uma camada principal. Eu quero essa espessura de 10 centímetros. Então eu vou colocar aqui, ponto 1. Tá? O que acontece? Olhando aqui, ó, eu tenho a camada de tijolo, ó, que é essa camada principal, está em cima, tá vendo? De 10 centímetros. Se eu quisesse ela só de 5, então eu colocaria aqui, ó, 0,05. Tá? Saindo do valor, então eu tenho aqui uma de 5 e aqui uma de 2. Tá? São as duas camadas que tem essa parede. Tá? Mas eu quero 10 mesmo. 10. Então ficaria um pouco maior assim. Tá? Essa camada de reboco aqui, essa camada de reboco, eu vou colocar ela para fora do meu limite. Tá? Porque ela não é uma camada principal. Tá? É uma camada secundária, então eu vou colocar ela para fora do meu limite. Então nesse caso aqui, o que eu precisaria fazer para ela ir para fora? Eu precisaria mover ela para baixo. Então eu clico aqui, abaixo. Então ela move para baixo, tá? E no caso eu já sairia dos limites da camada, dos limites do núcleo. Então o que eu vou fazer aqui agora? Do outro lado também tem um reboco, não tem? Então eu vou inserir mais uma camada. Ó. Vou inserir uma camada. Só que essa camada está fora do núcleo, tá? Mas ela está do lado de baixo. Então olha só, se eu pegar ela aqui e mudar a espessura, 2, vou mudar a espessura, 2. Ó, ele já está me dando aqui, ó, uma nova camada aqui na parte de baixo. Só que essa camada, ela tem que estar na parte de cima. Então eu preciso mover ela para a parte de cima. Então o que eu vou fazer?
Eu venho aqui nesses botões e vou clicar acima, ó. Acima, subiu uma, acima, subiu duas, ó. Pode ver que ele já passou aqui na visualização para a parte de cima, mas ainda assim eu quero colocá-la acima do limite do núcleo, então eu vou clicar acima de novo. Pronto. Então eu tenho uma camada fora do núcleo em cima, uma camada fora do núcleo embaixo e uma camada dentro do núcleo. Uma coisa muito importante da gente visualizar é essa instrução aqui, ó, lado externo. Então, pessoal, a parede tem um lado externo e tem um lado interno. Você imagina que na sua construção você tem uma parede que de um lado vai receber uma tinta acrílica por estar externo, do outro lado vai receber uma tinta látex por ser a parte interna. Você pode imaginar que de um lado você vai ter uma parede do lado externo com a tinta látex, mas que do lado interno seja o azulejo do banheiro. Então a parede que divide o banheiro com um quarto, por exemplo, de um lado vai ser uma tinta látex e do outro lado seria um revestimento. Bom, então tudo isso você vai diferenciar aqui, ó, tá? Qual que é o lado externo, qual que é o lado interno, tá? Isso, pessoal, tem que ser prestado muita atenção porque vai influenciar na sua quantificação. Beleza, feito isso, a gente vai mudar algumas coisas aqui, ó. Primeiro, a gente nota que essa é a nossa parede. Só que eu tenho 2 centímetros de espessura aqui no reboco, eu tenho 2 centímetros de espessura aqui no reboco, mais 10 aqui no centro, dá um total, ó, espessura total, 14 centímetros. Eu quero 15 centímetros, então eu vou pegar, ao invés de 2, eu vou colocar 2,5 de reboco, 2,5. Tá? Ao invés de 2 aqui, eu vou colocar também 2,5. 2,5 de reboco. Pronto, eu já consegui aqui uma espessura total de 15 centímetros. Uma outra coisa que eu preciso alterar aqui é o material. Esse material aqui é um material igual ao de baixo. Então, o material é ponto reboco. Eu poderia, pessoal, copiar e colar. Simplesmente copiar e colar aqui já funciona. Se eu pegar aqui simplesmente digitar igual está aqui, também funciona. É a mesma coisa. Mas como nós estamos aprendendo, então eu vou clicar aqui nesse botão. Vou selecionar aqui o material, clicar aqui, qualquer lugar aqui, vai aparecer um botão. Aí eu vou clicar nesse botão que aparece. Clico aqui. E o Revit vai nos levar à caixa de materiais. Na aula de hoje, nós vamos utilizar o material existente. Mas daqui a 2 aulas, nós vamos criar um material. Tá? Então, que material que eu quero aqui? Eu quero um material chamado reboco. Então, eu vou escrever aqui, ó, reboco. Reboco. Pronto, reboco. Opa, faltou um O aqui. Reboco. Ó, eu tenho vários materiais aqui que contém nele a palavra reboco. Pode não estar no nome, tá? Pode estar em alguma parte interna lá da identidade, ou aqui em aparência você tem aqui informações, tá? De repente está aqui em algum lugar, tá? Então não necessariamente aqui no nome. O que nós vamos fazer? Nós vamos escolher um elemento desse aqui. Então eu quero, por exemplo, esse reboco. Eu quero esse aqui, que é igual ao que está lá. Ó. Então basta eu escolher que eu quero esse reboco e dar um OK. Pronto, ó, já mudou meu material aqui. Ó. Então fui lá e escolhi. Tá. Nesse meio aqui, nós vamos escolher um material, tá? Que é o tijolo de 8 furos. Então, vamos lá, clica aqui. E vamos procurar tijolo, ó, tijolo. Tá, o que a gente tem aqui de tijolo? Alvenaria, tal, pedrinha, tijolinho. Tá, tem um monte de coisa aqui, ó, e temos, ó, alvenaria, tijolo de 8 furos. Vamos selecionar esse. Vamos dar um OK. E pronto. Trouxe aqui, inclusive já mudou a cor aqui também.
E aqui nós temos a função de cada camada. A gente já viu alguma coisa disso aqui, sem saber que era isso aqui, quando a gente estava criando os cortes e quando nós utilizamos o plugin da Unbox para unir parede com um piso, por exemplo. Tá? Por que ele une? Que parâmetros ele sabe que o reboco tem que passar de uma determinada camada ou tem que parar numa determinada camada. Tá? É a prioridade da camada. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma camada estrutural que tem prioridade 1. Tá? Então a prioridade 1 é a mais prioritária, tá bom? Ah, mas é um número menor. Não, é invertido. Tá? Quanto maior for o número, menos prioritária ele vai ser. Então, por exemplo, eu tenho uma camada de prioridade 1, nada vai ultrapassar essa camada. Tá? Eu tenho uma camada de prioridade 2, eu vou colocar aqui no reboco uma prioridade 2, vai ser uma camada de substrato. Isso significa que o reboco vai descer, por exemplo, até encontrar uma outra camada de prioridade estrutural. Ah, mas como que o reboco vai encontrar uma camada de prioridade estrutural se as paredes vão estar sempre paralelas entre si? Porque esse sistema de camadas aqui, ele vai aparecer tanto nas paredes, como também nos pisos e na cobertura. Lá na cobertura nós vamos ter isso aqui também. Então vai acontecer de uma determinada função aqui, de uma camada de uma determinada função, tá? Interceptar uma camada de uma função maior ou uma função menor de um outro elemento, de um piso, por exemplo. Tá? Então isso aqui eu vou colocar como substrato e esse aqui eu vou também colocar como substrato. Tá? Feito isso, eu vou dar um OK aqui. Ó, já configurei isso aqui. Pessoal, basicamente seria só isso que eu preciso configurar, porque eu tenho já a minha parede pronta aqui. Ó. Existem mais algumas coisinhas para ficar bem jóia 100%, mas a gente vai ver mais adiante. Então, com isso, eu vou dar um OK. Eu já consigo desenhar as minhas paredes. Ó. Vou dar um OK de novo. Está criado, está configurado. Vou dar um OK de novo. E agora aqui eu consigo vir e desenhar baseado nessa parede que eu acabei de criar. Vou desenhar aqui. Estou desenhando para o lado errado aqui. Eu preciso começar de novo? Não. Barra de espaço. Mudei. E eu vou desenhar aqui. Pessoal, uma coisa que é interessante a gente prestar atenção sempre. Aqui, desenhei uma. Tá, eu vou até sair daqui. São os valores. Tá? Quando a gente vai começar a desenhar, a gente prestar atenção aonde que está essas propriedades. Por exemplo, aqui está me dizendo que eu tenho uma restrição da base, que é um piso térreo, que está começando 15 centímetros abaixo dessa restrição. Não é isso que eu quero que comece do zero. E essa parede está indo até onde? Até o muro. Olha, não é isso que eu quero que ela atinja o primeiro piso. Tá? Então eu tenho que fazer essas configurações para que a parede fique correta. Tá? Só que, por exemplo, essa configuração agora eu fiz somente para esse elemento. Selecionei e fiz as configurações. Se eu acionar de novo a parede e for fazer de novo, ele vai fazer com os valores antigos. Então, na verdade, eu preciso alterar esses valores antes de começar a fazer a parede. Então, eu vou alterar aqui, ó, 0. E a parede vai ser feita até o primeiro piso. Pronto. Agora eu tenho certeza que isso aqui está certo. Então, quando eu desenhar essa parede, ó, vai estar assim. Sim. Ali quando a gente estava fazendo as paredes, tem embaixo do cabo tem um item lá que fala virada do revestimento. E aí nessas pontinhas que vai com o reboco, a gente não seleciona ou deixa ela assim. Isso aí eu ia explicar depois, tá? Isso aí tem duas questões. Quando você insere uma porta, por exemplo, você vai notar, aqui está uma porta pequena demais. Vou pegar uma maior aqui. Uma porta ou uma janela, tá? Abriu? Também não. Deixa eu pegar uma outra porta então. Às vezes não está na porta. Às vezes o problema não está aqui na porta.
Às vezes o problema está aqui na faixa de vista. Deixa eu visualizar a faixa de vista. 1,80. Não, tá ok a faixa de vista. Olha só o que está dando aqui de problema. Pessoal, aqui nós temos um problema no AutoCAD, tá? 2023, às vezes aconteceu no 2024, que quando você coloca uma porta ou uma janela, ele trava isso aqui, ó. Ele trava isso aqui. Ele começa a dar problema, você não consegue abrir para colocar nenhuma outra porta. Tá? Você não consegue mudar, não consegue sair do comando, da ESC, não consegue. Isso aqui é um problema do Revit. Tá? É um problema do Revit. Fica difícil de solucionar isso aqui. Vou colocar no 3D aqui. E é difícil você solucionar isso aí. Tá? Muito provavelmente isso aqui só com a reinstalação, ou de repente lá na frente com uma formatação. Olha, eu não consigo mudar o tipo de... Olha, e aí eu não saio do comando. Ó, eu não consigo sair do comando aqui, tá? Aí eu tenho que reiniciar aqui para poder funcionar. Tá? Eu consigo mudar, por exemplo, por aqui. Eu venho aqui, ou eu mudo, ou eu insiro uma outra coisa aqui, ó. Família. Eu posso inserir de repente por aqui. Tá? Então, quando isso acontece, é muito ruim mesmo, tá? Ó, portas. Posso inserir portas por aqui. Abrir basculante de uma folha. Posso inserir por aqui. Ó, inserir essa outra. Assim eu consigo ir mudando. Mas fora isso aí não consigo não. Isso é um problema, cara. Isso aqui para nós é um problema. Tá? Bom, mas voltando aqui à questão que foi perguntado. Quando a gente faz uma parede, a gente tem aqui estrutura. Virar nas inserções ou virar nas extremidades. Tá? O que é a extremidade? Nesse caso aqui, ó, eu criei uma parede, exatamente aqui eu tenho uma extremidade. Então esse reboco aqui, ele vai virar na extremidade? Vai, então seleciona aqui, tá? Você nem precisa ir lá na verdade, ó. Você já tem ele aqui, ó. Virar nas seções e virar na extremidade, é a mesma coisa, tá? Virar nas extremidades, sim, eu vou virar com a camada exterior. Camada exterior, ok? Ok. Então aqui agora eu já tenho o reboco feito aqui na parte exterior também. Só que a gente percebe que nas portas e janelas isso não acontece. Aí eu precisaria pegar essa parede e configurar ela também, ó, editar tipo de novo, tá? Aqui nas inserções, ó, quando eu inserir aqui uma porta ou uma janela, ele vai virar também, só que aqui eu tenho ambos, né? Então ele pega metade de um, metade de outro, se encontra no meio. Então pode ficar selecionado? Pode. Ó, ele vai nos dar exatamente isso aqui, ó. Ok? Para eu fazer a parede da parte de cima, tá? E ele estando mostrando a parte de baixo aqui, tá? Pode estar acontecendo duas coisas. O primeiro é que eu tenho um item configurado em subjacência. Eu teria aqui uma faixa de vista, tá? Onde o nível base seria algum nível tipo o primeiro piso, o pavimento térreo. Não é isso que está acontecendo. Então, fora isso, nesse caso aqui, a única coisa que pode acontecer é a faixa de vista. Tá? A faixa de vista não está configurada corretamente. Então, o que é a faixa de vista? A gente vai clicar aqui, faixa de vista, para entender que uma planta, ela também é um corte, só que é um corte feito na horizontal. E para isso, para esse corte ser feito na horizontal, ele tem várias configurações. Eu vou abrir aqui o mostrar, e eu tenho aqui, ó, vários planos, tá, dos significados
da nossa faixa de vista, tá? Nós temos o início, tá? Até onde essa faixa de vista na parte de cima vai interferir e olhando para baixo até onde ela vai interferir. Então ela vai começar aqui no item 1, que seria a faixa principal, tá? Seria isso aqui, o topo, isso aqui, tá? Com deslocamento de 3 metros. Ok, tudo bem. Vai do primeiro piso com deslocamento de 3 metros. Eu poderia ir até o segundo piso, terceiro piso, quarto piso, mas aqui a gente utiliza a vista que a gente está mesmo. Então, da vista que a gente está, ele vai até 3 metros a partir dela. Ah, mas eu vou colocar aqui que ela vai até o segundo piso, tá, com valor 0. Posso fazer isso? Pode sim. Tá? Pode sim. Você perde uma referência aqui a respeito dos demais valores. Tá? Aqui você não sabe qual é a distância que tem do primeiro piso até o segundo. Tá? Então você perde uma distância de valores, mas pode ser feito perfeitamente. Plano de corte. Isso aqui é esse nosso número 2 aqui. Tá? Aonde se situa o nosso plano de corte? Olha, eu quero cortar uma janela. Eu olho aqui, eu quero cortar essa janela. E essa janela, a base dela está 1,10 m. Então eu preciso colocar a 1,20 m, 1,30 m isso aqui, correto? Não, porque a janela do banheiro, por exemplo, ela está 1,50 m, 1,60 m. Então eu colocaria esse valor aqui em torno de 1,70 m. Isso aqui. Então esse valor aqui eu colocaria em torno de 1,70 m, 1,80 m mais ou menos. Olhando para baixo, até onde que vai o meu piso? Até onde que vai até onde que eu vou visualizar os elementos? Até esse nível, nível 1 associado até o 0, ou seja, até onde eu estou com o pé. Eu estou pisando no piso, tá? O piso é nível 0, então a minha visualização vai até aqui, tá? Até aqui. Tá, mas e esse 4, o que seria se minha visualização vai aqui? Seria uma tolerância. Olha, a visualização vai até aqui, só que eu tenho uma tolerância de visualização, de repente eu tenho um objeto um pouco mais abaixo, tá? E quanto que é esse objeto? Até onde que vai? Tá? Então aí sim eu usaria essa profundidade da vista, que justamente seria essa tolerância. O que eu vou fazer? Não, eu não quero essa tolerância, eu quero realmente acabar aqui, ó, tá? No nível associado, primeiro piso, 0. O que eu vou fazer? Colocar a mesma coisa. Venho aqui, nível associado, primeiro piso, tá? E aqui vai ser 0. Quando eu fizer isso, significa que nada abaixo do 0 do primeiro piso será visualizado. Então eu tenho certeza que quando eu clicar aqui em aplicar, essas paredes aqui que se referem ao primeiro piso, ao piso térreo lá, tá? Elas vão desaparecer, correto? Então vou aplicar aqui, sumiram os meus elementos lá do primeiro piso. Se eu pegar aqui e colocar, ó, a partir do primeiro piso e colocar um valor negativo aqui, ó, menos 0,5, será que nossas paredes vão aparecer de novo? Pessoal, se o topo da minha parede está chegando, encostando no piso, no primeiro piso, e eu estou pedindo para visualizar qualquer coisa que esteja até meio metro abaixo desse primeiro piso, então é lógico que as paredes vão aparecer aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar zerado mesmo. Tá? Quando eu aplicar, eu vou ter essa questão aqui, sem essa visualização da parte de baixo. Certo? E quando que eu vou utilizar isso aqui? Por exemplo, lá no piso térreo, quando você quiser visualizar as vigas baldrames, os blocos e estacas, então esse aqui é utilizado muito, tá? No piso térreo. Tem outras questões? Tem outras situações? Tem, tá? Mas é bem comum isso no estrutural, no projeto estrutural. Feito, dou um OK. Aí, ó, minha vista está configuradinha aqui agora. E eu posso então desenhar as paredes aqui do pavimento superior. Tá? Só para a gente visualizar, ó, quando eu mudar aqui para o 3D, eu tenho essa parede aqui, foi a primeira que eu fiz, eu não havia configurado. Então eu vou mudar aqui agora para o primeiro piso. Ó. Então eu tenho todas essas paredes aqui, tudo igual. Então eu tenho isso aqui. E agora eu vou desenhar a parede
no primeiro piso. Tá, aqui eu vou desenhar todas elas. Vamos lá. Desenhar paredes. Agora eu vou desenhar todas elas aqui. Vem até aqui, vem até aqui. Genivaldo, você não vai diferenciar parede externa de parede interna? Não, nesse caso eu não vou não, porque a gente nem vai correr atrás de quantificação disso aqui. Mas se a minha preocupação é quantificação, então é bom que você faça isso. Separe tudinho, bonitinho. Aqui é parede de divisa, eu estou considerando até a parede de meia vez aqui, então. Mas não é preocupação agora para esse nosso projeto não. Nós já temos que entender como é que funcionam essas ferramentas. Olha lá, eu desenhei as paredes aqui. Pessoal, isso aqui não é parede, isso aqui já é sacada, tá? Então a gente não vai desenhar ela agora não. Colocando em 3D, olha, eu tenho isso aqui. Mas Genivaldo, essa parede aqui da frente, eu posso fazer ela? Eu quero fazer, eu posso fazer? Pessoal, pode. Não há problema nenhum em fazer essa parede aqui, tá? A não ser o tempo que você vai perder. Aqui nessa parede nós vamos criar um pano de vidro. Então não há necessidade mesmo de você desenhar essa parede aqui, porque o pano de vidro vai tampar tudo isso aqui e vai substituir. Mas se você quiser fazer, pode fazer. Vai ser indiferente para o nosso resultado. Uma questãozinha. Esse risco que está aparecendo entre uma parede e outra aqui, o que é? Esse risco está indicando que realmente são dois elementos. Eu tenho um elemento aqui e um elemento lá, onde termina um elemento começa o outro, então tem esse risco. Mas a gente sabe que isso aqui é uma parede inteira e esse risco, na verdade, ele não vai existir. Nós não temos um material diferente. O material é igual. Os planos estão exatamente alinhados. Tá? O plano de cima com o plano de baixo, eles estão alinhados. Então não vai aparecer nenhum dente aqui por estar alinhado. Então essa linha aqui, ela não precisa existir. O que a gente vai fazer? A gente vai unir os dois elementos. Então aqui no modificar, menu modificar, nós temos o comando unir, onde nós vamos selecionar um elemento e selecionar o outro elemento, e olha, a nossa linha vai desaparecer. Tá? Então o Revit entende que os dois elementos têm o mesmo material, e ele sabe que os dois planos estão alinhados, então ele entende que você quer falar para ele que essa linha é descartável, né? Então você simplesmente clica num elemento e no outro e você consegue tirar essa linha, tá? Num elemento e no outro. Mas pessoal, pensa fazer isso para um edifício de 30 pavimentos. Pensa no trampo que seria você fazer isso para um edifício de 30 pavimentos. Aqui tá fácil, né? Só tem mais esse aqui, aquele ali e acabou. Então, pessoal, a gente entra de novo no nosso bom e velho OnBox. Clica lá no OnBox. Unir elementos. Ele já vem aqui, ó, paredes com paredes, não precisa mudar nada. Só clicar em unir. Pronto. Tá tudo unido, tudinho. Então aquele seu projeto, aquele de 30 pavimentos lá, com 200 paredes em cada pavimento, ó, já está tudo prontinho, tá bom? Não precisa se preocupar. Para a gente criar aqui os pisos, então vamos começar lá do nosso pavimento térreo. Então nós temos aqui o nosso pavimento térreo. Tem bastante coisa para a gente ver aqui, para a gente criar e mexer e fazer, né? E aqui nós vamos definir, esquece esses valores que estão aqui, esquece eles. Vamos definir igual nós definimos na planta anterior, ó, 0 para grama, 5 aqui para nossa calçada.
Vamos subir mais 5, vai ficar com 10 aqui. Depois vamos subir mais 10, vai ficar com 20 lá dentro, tá bom? Então vamos fazer assim. E aí nós vamos fazer a nossa grama aqui. Vamos fazer uma grama aqui no fundo. Tá? Fazer uma grama aqui no fundo. Vamos acionar o piso, a arquitetura, comando de piso. E a gente agora, igual configurou a parede, nós vamos configurar o piso. Clica aqui. Vamos escolher um piso qualquer. Tá? Qualquer, ó, escolher esse aqui, areia. Areia. Não, vamos escolher um bem grande. Vamos fazer o contrário agora. Vamos escolher um... Pode ser... Deixa eu ver aqui. Pode ser esse aqui, ó, piscina. Piscina, cerâmica 15 por 15. Pode ser esse aqui. Agora nós vamos fazer o contrário. Lá na parede a gente criou as camadas. Aqui nós vamos retirar as camadas. Vamos escolher esse aqui, piscina. Eu espero que tenham bastante camadas aqui, não lembro. Você pode escrever também, tá? Eu quero achar mais rápido. Vai lá e escreve cerâmica 15 por 15, ele vai achar aqui para você. Tá? Então eu vou editar o piso e vou criar aqui um piso que eu quero, por exemplo, vai ser piso cerâmico. Opa, piso cerâmico. Que tamanho que nós vamos colocar esse piso aqui? Eu vou inventar aqui um tamanho 75 por 88. Tá aqui. Um piso de 75 por 88. Por quê? Para a gente aprender a configurar uma achura. A gente vai fazer um piso bem diferente para poder configurar e entender um pouco melhor como é que funciona a configuração da achura, tá bom? Mas normalmente a gente vai colocar os 40 por 40, os 60 por 60, vai? Tá? Normalmente vai ser isso mesmo, tá? Então esse piso, ok. Acabei de criar o meu elemento, agora eu preciso configurar ele. Tá? Ah, não, pera aí, pessoal, o que eu quero agora é a grama, né? Pera aí, então vamos duplicar, pode duplicar isso aqui mesmo. Vamos colocar aqui, grama, aula, tá? Vamos lá, depois a gente usa esse piso que já foi criado aqui também. Grama, aula. Ok? E assim como as paredes, eu vou alterar a estrutura. Vou clicar no botão editar. Vou entrar aqui na estrutura, vou até aumentar um pouquinho esse quadro para visualizar melhor as minhas informações aqui. E o que eu tenho de estrutura? Vou clicar em visualizar para entender melhor aqui. Então eu tenho a parte de baixo, que é estrutural. É um concreto com 16 centímetros. Eu tenho um substrato, uma argamassa de regularização com 3 centímetros. E um azulejo. Esse azulejo aqui em cima eu não quero, eu quero fazer grama. Então esse azulejo aqui eu já não quero mais, eu vou excluir. Ó, essa argamassa de regularização eu vou utilizar. Não, nem preciso utilizar, vou excluir também. Vou excluir. Eu vou ficar só com esse aqui, tá? O estrutural. Tá? Que na verdade eu não vou deixar depois do estrutural, vou mudar depois para substrato. Mas esse aqui, o material, eu quero grama. Vou colocar grama. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, seleciono o meu material e vou procurar aqui, ó, grama. Eu tenho um material aqui chamado ponto grama. Então eu vou utilizar esse material aqui. Ó, já ficou verde. Já mudou alguma coisinha. Qual a espessura que eu quero? Pessoal, aqui eu vou controlar, vou criar uma espessura. Eu quero aqui, por exemplo, 3 centímetros de grama. E eu não vou deixar aqui como estrutural, tá? A grama não precisa ser tão bruto assim, a função. Eu vou colocar como substrato. Ok? Está configurado, pessoal. Olha lá, substrato, grama, 3 centímetros. Está configurado. Tá, ok? E agora eu vou conferir como é que estão as minhas informações.
Qual que é a altura do deslocamento? Opa, minha grama é 0. A gente tratou que a grama seria 0. Certo? Então eu vou vir aqui. Então, vou fazer aqui a grama com 0. Tá? Feito isso, eu vou finalizar. Finalizei, tá? Então em 3D eu tenho isso aqui. Ah, não fiz o muro, seria interessante já fazer o muro também, tá? Então tá, pessoal, até o 23 a gente fazia isso, tá? A partir do 24 eu já falo para vocês, tá? Não usem o recurso de piso para fazer grama, tá? No 24 nós já temos o recurso de superfície topográfica. Então, utilizem o recurso de superfície topográfica. Gente, é show de bola. A melhor coisa que você tem para fazer é utilizar o recurso de superfície topográfica. Então, agora, tá? A Cíntia, que tem o 23 aí, não consegue fazer. Tá? Mas nós vamos utilizar aqui agora, para fazer aqui na frente, entender como é que funciona. Tá? Não é diferente de utilizar o recurso do piso, só que para frente, quando você vai trabalhar com uma quantificação, por exemplo, faz toda a diferença do mundo. Então a gente vai utilizar aqui superfície topográfica. Então nós vamos clicar aqui, ó, massa e terreno. Nós temos o recurso de superfície topográfica. Então nós vamos criar algo parecido com aquilo que nós criamos lá no fundo, tá? Só que agora vai ficar melhor. Vamos clicar aqui em superfície topográfica. Notem que é tudo muito semelhante ao que a gente já viu. Nós temos lá o aceitar e o finalizar. Nós temos as formas de desenho, nós temos inclinação, tá? Nós temos aqui o nosso editar tipo, que é o que nós vamos utilizar agora. Ó, editar tipo. Clica no editar tipo, olha, vocês já conhecem essa tela? É a mesma lá do piso. Vamos duplicar isso aqui e vamos digitar grama, tá? Grama, ok. Tá lá, acabamos de criar um elemento chamado grama. E aí nós vamos alterar o padrão, a estrutura. Clicar em estrutura. Nós temos aqui um material, uma estrutura pronta de 30 centímetros. Poxa, eu não quero tudo isso. Tá, eu vou colocar aqui uma grama. Qual que vai ser o material? O material vai ser a grama. Então vamos lá. Vamos clicar aqui. Tá, olha, já tá, inclusive já veio aqui como primeiro item, porque foi o último que eu utilizei na edição anterior. Então já veio aqui. Então basta clicar nela e escrever aqui. Já mudou. E ele não vai ter 30 centímetros, ele vai ter 3 centímetros. Então eu vou colocar aqui, ó, 0.03. Mudar a espessura para 3 centímetros. Tá? E essa estrutura, ela não precisa ser... a função não precisa ser estrutural. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um substrato, um acabamento. Ela pode ser acabamento. Ó. Ela pode ser acabamento. Tá? Ok. Mas agora eu quero criar mais uma camada nessa superfície topográfica, diferente lá do piso. Eu quero agora uma camada aqui, que é uma camada de terra que vai ter embaixo. Então eu vou inserir uma camada. Ó, eu quero a camada na parte de baixo, então eu vou colocar ela na parte de baixo. E essa camada, o material dela vai ser terra, tá? Então quando eu clicar aqui, ó, vai aparecer o botão. Aí eu clico nesse botão e eu vou chegar na parte de materiais. Aqui eu quero o material terra. Terra. Olha, eu tenho aqui esse material. Eu vou colocar aqui o terra. Não, vou colocar esse de baixo, terreno, terra. Colocar aqui. Simplesmente isso, ó. Terra. Selecionei lá. Selecionei aqui. Vou dar um OK. Pronto. E aqui eu vou colocar pelo menos uns 12 centímetros. Ponto 12. Uns 12 centímetros aqui de terra. Olha que bacana. O que eu vou ter lá no meu corte. Eu vou enxergar no corte exatamente isso aqui. Ó. Tá, ó. Desse jeito. Voltando aqui. A parte de grama, ela não precisa estar dentro desse limite. Tá? Pode estar? Pode.
Precisa? Não precisa. Eu vou colocar acima aqui. Deixar só a terra aqui como parte principal. Vou dar um OK. Tá. Configurei, vou dar um OK de novo. Para finalizar. Pronto, pessoal. Está configurado. A partir daí eu vou desenhar o meu piso. Meu piso não, né? Minha grama. Grama. Vai vir até aqui, nesse amarelinho, ó. Olha lá. Finalizo. Tá. Vou salvar o desenho, depois eu salvo. Finalizo aqui, vamos ver como é que tá no 3D. Olha aqui. Tá assim. E agora basta desenhar aqui também. Eu vou desenhar superfície topográfica. Ó, já é grama. Então, eu vou desenhar aqui, aqui, dessa forma. Aqui. É interessante você fazer essa passagem aqui, ó, desenhar também esse piso. Pessoal, se você vier depois, eu vou desenhar um outro piso qualquer aqui, tá? Ó, estão falando que o sólido e o piso se sobrepõem, tá? Se você vier depois aqui, desse jeito aqui, eu vou inclusive mudar o tipo de piso para ficar mais espesso, tá bom? Pra gente ver aqui, ó. Qualquer um desse aqui, ok. Tá? E aqui você faz, se você resolver fazer uma união, unir esse com esse, ele vai fazer uma subtração. Então, só para esconder aqui, para a gente ver, olha lá, ele faz uma subtração. Então, ele mesmo vai se encarregar de deixar de não deixar uma intersecção. Tá? Então, isso é interessante. Por quê? Porque eu não preciso me preocupar em vir aqui e fazer todos esses recortes aqui na minha superfície topográfica. Tá? Aqui, vou desenhar todos os recortes. Não precisa. Tá? Então, eu vou desenhar aqui agora o piso de calçada. Então, vamos criar um piso aqui para fazer minha calçada. Tá bom? Então, a gente criou um piso aqui para superfície topográfica para fazer essa grama, e agora nós vamos criar um determinado piso para fazer essa calçada aqui. Então vamos lá. Piso, arquitetura, piso, agora é piso mesmo. Tá? Eu vou utilizar essa grama aqui, agora que eu vou criar as camadas, então eu vou utilizar essa mais simples para poder ter mais trabalho, tá? Utilizar isso aqui. Vou criar aqui, vou duplicar ela e vou criar aqui calçada, aula. Acabei de criar. E agora eu vou entrar aqui em estrutura, editar elemento. Olha só, eu só tenho uma camada, que é aquela camadinha de grama de 3 centímetros, tá? Eu quero aqui, eu vou continuar só com uma camada mesmo, tá? Eu vou fazer uma calçada só de concreto. Então eu vou continuar com uma camada só. Mas eu quero mudar o material. Quero que o material agora seja concreto. Então eu vou clicar aqui no botão que aparece quando eu seleciono o material. Eu vou escrever aqui concreto. Então, aqui eu tenho vários concretos. Pessoal, então eu vou falar para vocês selecionarem esse aqui, ó. Ponto concreto, só isso. Ponto concreto. E dá um OK. Esse aqui já está legal. A camada vai ser substrato? Não, essa aqui a gente vai colocar como estrutura. E qual que é a espessura da camada? A nossa camada tem 5 centímetros, tá? Eu quero que fique pelo menos mais uns 3 na parte de dentro, né? Dentro da terra, por exemplo, dentro da grama. Então eu vou colocar aqui 8 centímetros de calçada. Aqui, tá? Precisa para uma pessoa só passar? Precisa de 8 centímetros de calçada? Não, isso aí vai de cada um aí. Ok.
configurei. Ó. Então, eu criei um piso que é muito simples de criar, muito fácil. Eu criei aqui, ó, rapidão, e já vou dar um ok e vou desenhar o meu piso. Ó, vou fazer aqui embaixo, vou fazer um retângulo, aqui, ó, outro retângulo. Então isso aqui eu já vou desenhando, porque é tudo figuras básicas, são todas figuras básicas. Agora, esse aqui não é figura básica. Esse aqui é mais difícil de desenhar, né? Não dá para desenhar com retângulo, certo? Mas não é tão complicado desenhar assim, não. Porque nós já vimos um recurso que nós utilizamos, por exemplo, para fazer aquelas paredes de oitões, todas recortadas. Lembra do comando selecionar, que você clica na linha e ele cria para você aquela linha magenta? Então nós podemos vir aqui, ó, e utilizar esse recurso. Eu vou clicar nesse recurso, aí basta vir e clicar nessa linha. Eu clico aqui, ó, olha lá. Só saio clicando, correto? Correto? Olha lá, ó. Olha como ficou legal. Mas, pessoal, esse recurso ele pode ser melhorado. Olha só que interessante, eu vou ensinar para vocês. Eu posso utilizar esse recurso de uma forma muito mais eficiente. Eu vou selecionar o recurso e vou colocar o cursor em cima de uma linha dessa aqui. Quando eu colocar, veja que eu não cliquei na linha, eu só coloquei o cursor em cima. Tá? Quando eu colocar o cursor em cima, eu vou pressionar uma vez, só não vou manter pressionado não, tá? Só vou dar um tique aqui, ó, no botão Tab, na tecla Tab, tá? É só um bate e volta, eu dou uma apertada nela, tuf, e olha só o que acontece. O Revit me mostra que eu quero selecionar todo o perímetro dessa figura. Aí, pessoal, basta clicar, ó. Clico aqui, olha, eu seleciono todo o perímetro e eu crio de uma vez só todas as linhas. Então é muito rápido, eu coloco o cursor aqui em cima, pressiono o Tab e dou um clique. Pronto. Criei todas de uma vez. Simples assim utilizar esse recurso com a tecla Tab. Fiz isso, finalizo. Ele vai dar essa mensagem, ó, topo sólido, sólido topográfico, tá? Se sobrepõe ao piso, tá? Não tem problema, eu vou vir aqui na vista 3D, ó, tá aqui, ó. O meu piso, tá? Esse piso aqui, essa calçada, ela fica 5 centímetros mais alta, né? Então eu vou mudar aqui, ó, a altura do deslocamento, 0,05, ó, 0,05. Então aumentei a altura do deslocamento. Ah, mas está um piso dentro do outro aqui, ó. O piso está dentro da superfície topográfica. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a união dos dois elementos. Então eu vou vir aqui, modificar, unir piso com a superfície topográfica. Pronto, ó. Feitinho, bonitinho. Vamos criar então o piso da garagem. Eu vou clicar aqui em arquitetura, piso, depois eu salvo, tá? Mas é sempre bom vocês salvarem aí, tá bom? Só não vou perder tempo agora. Aqui eu vou criar um novo piso, então eu vou entrar aqui em editar piso, vou duplicar esse aqui e vou, por exemplo, criar aqui piso. Eu vou definir um tamanho aqui, piso cerâmico. Aqui eu vou colocar um básico, ó, 60 por 60. Um piso básico aqui, 60 por 60, ok? Pronto, criei um piso básico, 60 por 60. Ah, mas eu quero diferenciar esse nome aqui, ó, porque de repente já tem um outro cerâmico 60 por 60, eu vou me confundir. Então eu vou clicar aqui em renomear. E vou acrescentar, posso acrescentar no início aqui para achar mais fácil, aula. Pronto, tá vendo? Então, pessoal, eu posso duplicar e eu posso mudar o nome a hora que eu quiser. Eu mudo o nome, acrescento, tiro, mudo, enfim. E aqui, estrutura.
Aqui agora eu vou trabalhar essa estrutura aqui do meu piso. Tá? Como que é a estrutura de um piso? Tá? Lembrando, pessoal, que a gente tem que criar isso aqui da forma que vai ser lá na obra. Tá? Quando a gente pensa numa modelagem, a gente pensa sempre as builds, uma modelagem correta. Tá? Por quê? Porque a gente precisa depois de uma quantificação correta. Se a modelagem não estiver correta, a quantificação vai sair errada. Bom, mas eu não preciso de uma quantificação, eu vou só fazer o projeto legal mesmo. Então tudo bem, então você não precisa ficar preocupado com tanto detalhe assim não. Tá? Pode fazer mais simples e você vai ganhar bastante tempo. Mas quando você precisa da sequência do BIM, tá? Aí sim você tem que pensar em algo mais apurado, algo mais detalhado. Então aqui, por exemplo, nós vamos fazer um piso. Nós temos realmente uma parte que é o concreto, que é o nosso contrapiso, certo? Que é de concreto. E aí, o contrapiso, 8 centímetros de contrapiso aqui, tá bom. Eu vou colocar, só para arredondar aqui, eu vou colocar 10 centímetros, tá? Então eu vou pegar um contrapiso aqui, 10 centímetros. Bom, tá dentro, aqui nessa varanda, de repente vai estacionar um caminhão aqui carregado, pode ser. O piso em si, aqui, esse piso, ele vai estar fora do núcleo. Tá? Então aqui na parte do núcleo nós vamos deixar mesmo só esse contrapiso. Tá? Então esse piso mesmo ele vai estar fora do núcleo. Então eu vou colocar ele acima. Acima. Então, eu tenho esse piso em si. E ele vai ser de 1 centímetro. Tá? É 1.2. Eu não vou colocar 2 milímetros aqui também. Tá? Mas 1 centímetro aqui está de bom tamanho. Eu quero colocar aqui uma argamassa de regularização. Para colocar uns 3 centímetros de argamassa de regularização. Então eu vou inserir aqui uma camada. Vou colocar essa camada na ordem. Vou colocar ela aqui abaixo. E ela vai ter 3 centímetros. Então eu vou mudar aqui para 3 centímetros. Ó, 3. Tá lá, ó, 3 centímetros de argamassa de regularização. E essa argamassa aqui, de regularização, eu vou configurar ela para ter a prioridade tipo substrato, uma prioridade 2. Ela não precisa ser uma camada estrutural, ela vai ter uma camada de substrato. Esse acabamento de piso, ele pode ser 5, pode ser, não tem problema não, 5 ou 4, dependendo do piso, tá de bom tamanho. Mas agora eu quero configurar esses materiais. Então a nossa atenção vai agora para os materiais. Tá? Bom, tá tudo aqui legal, tá bacana, mas eu quero aprender a configurar todos eles aqui. Então vamos começar aqui pelo concreto, aqui embaixo. Então nós vamos dispensar esse material concreto, vamos fingir que ele não existe, vamos criar um outro material. Tá? Vamos clicar aqui nesse nosso botão. Aqui está o nosso material de concreto, nós vamos esquecer que ele existe. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, um material... vamos pegar aqui um grama, pode ser. Vamos pegar a grama, cadê grama? Vamos pegar a grama aqui. Grama, aqui tem grama. Vamos pegar essa grama aqui. Tá? E vamos, a partir da grama, nós vamos criar o nosso concreto. Aqui, como é que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar. A gente vai clicar com o botão direito aqui. Tá? E nós temos aqui, editar o nosso material, tá? Mas nós temos duplicar o material e recursos e duplicar utilizando recursos compartilhados. Tá? Isso a partir do 24. No 23 não tem, vai ter só o duplicar mesmo. Tá? Que é equivalente a esse aqui, ó, duplicado utilizando recursos compartilhados. Então no 2024 já melhorou muito só a parte de duplicar materiais, que ele já faz bastante passos que nós deveríamos fazer na duplicação, ele já executa aqui automaticamente para nós. Tá? Então a gente pode clicar aqui no duplicar materiais e recursos. Tá? Eu vou clicar aqui usando materiais compartilhados para poder passar o diferencial no 2023, tá? Mas vocês podem clicar direto ali. Pronto, duplicou aqui. Ó.
Agora eu tenho grama e tenho grama 01. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um material chamado aula concreto pisos. Esse concreto vai ser para os pisos, tá bom? Só isso, ó. E vou dar um enter. Enter. Aqui. Enter. Dupliquei. Só isso, tá? O meu material em si, tá? Pronto, ele está criado, mas não está configurado. Agora eu vou vir para essa outra tela aqui, essas outras telas aqui, e eu vou mudar as configurações do meu material. Pessoal, antes de começar a mudar essas configurações, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar um OK aqui. Criou o material, não criou? Então nós vamos dar um OK. Tá aqui esse material. Tá aqui o nossas camadas criadas aqui, tudo bem? Nós vamos dar um outro OK. Ainda estamos na tela de propriedades tipo e vamos dar um OK de novo. Saímos aqui, ó. Eu quero criar o piso. Vamos criar o piso aqui para a gente ver uma coisa, para a gente ver o que acontece. Aqui. O nosso piso vai fazer mais ou menos isso aqui. Com o detalhe que ele entraria aqui, eu posso pegar isso aqui e arrastar, ó, arrastar até soltar no núcleo, tá na face do núcleo, olha lá. Ó. Movo ele para colocar na face do núcleo. Então eu posso fazer isso aqui agora manualmente. Vou lá do outro lado, faço também, para ele ficar certinho, todos os lados. Finalizo, tá aqui, vou colocar em 3D, ó ele aqui. Lembrando que a altura desse piso é 10 centímetros, então eu simplesmente venho aqui, ó, a altura do deslocamento, e vou mudar esse valor de 0 para 10. Vou colocar ponto 1 em altura de deslocamento. Quando eu tirar o cursor daqui de cima, o meu piso já vai subir para ponto 1. E olha só, está alinhado com esse piso inclinado aqui. Pronto, ó, nós fizemos a parte básica. Por que eu pedi para fazer esse piso aqui agora? Porque olhando nesse corte, tá? Como foi criado um corte aqui, olhando nesse corte, eu vou até abrir um pouco mais, ó, corte 1. Eu vou verificar aqui aquilo que já foi configurado. Então eu tenho uma camada aqui com determinado material, que ainda não foi configurado o material. Eu tenho a argamassa de regularização e tenho aqui o piso assentado. E essas configurações aqui, esses materiais que estão sendo apresentados aqui, eu vou mudar tanto numa visualização em corte, quanto numa visualização em planta, onde eu posso visualizar a superfície do meu material. Então tá, voltando aqui, eu vou selecionar o material, selecionar o piso, vou voltar em editar tipo, vou voltar aqui em estrutura e vou continuar editando aqui a minha estrutura. Aqui na parte de baixo, onde eu tenho o concreto, o piso de concreto, eu vou clicar, vou voltar nesse material para entender, vamos continuar mexendo nele. E o que eu tenho aqui nesse material que eu tenho que alterar? Olha, eu tenho aqui a parte gráfica, que é a forma que eu vou visualizar ele basicamente em 2D, ou naquela minha vista mais simplificada, vista técnica mais simples, tá? Então para isso eu controlo a vista padrão em primeiro plano, tá? O padrão de superfície em primeiro plano e em segundo plano. E a vista em corte. O que é o padrão de superfície e o padrão de corte? O padrão de superfície é quando a gente olha para ele, olha para o material aqui, tá? E verifica o que tem na superfície do material. Então isso que eu estou vendo aqui, exatamente aqui agora, tá? É justamente
o meu padrão de superfície. Essas linhas aqui. Tá? Essa cor aqui é meu padrão de superfície. Isso está configurado no material. Quando eu vou em corte, eu visualizo isso aqui. Ó, tô vendo umas linhas aqui. Aqui está em branco. Aqui tá verde. Então, quando eu visualizo isso aqui, significa que eu estou visualizando o meu padrão de corte. Então, eu vou selecionar o piso aqui, por exemplo. Venho em editar tipo. Vou voltar aqui. Vou clicar aonde tem o botão. Tá? E olha só o que acontece. Aquela cor verde que tem ali no corte, ela está aqui embaixo. Ó. Ela está configurada em primeiro plano. Se eu pegar essa cor verde do padrão em corte, ó, primeiro plano, vai ser um preenchimento sólido, tá? Com a cor verde e mudar ela, ó, eu quero uma cor azul, ó, cor azul. Estou mudando a cor do concreto para azul. Mudei azul, eu tenho que o meu padrão de corte, ok, ok. Agora lá, ó, retirei, ele está azul. Então isso aqui só vai ser visualizado em um corte mesmo. Se eu visualizar aqui no meu 3D, isso não vai acontecer. Porém, eu tenho um recurso aqui no 3D chamado, ó, caixa de corte. Eu clicando na caixa de corte, o Revit me dá uma caixa onde eu posso mudar a face da caixa. Eu posso selecionar ela e mudar a face dela, tá? Ó, chegar ela mais para lá, onde ela corta o elemento. E se ela corta o elemento, então eu consigo visualizar o elemento aqui em corte e aqui na parte de cima a superfície dele. Então no caso aqui eu posso utilizar uma vista só para configurar o meu material. Então aqui agora eu vou selecionar, vou voltar lá novamente, vamos lá mexer. Tá, continuar aqui, não terminamos ainda nosso concreto. Aqui nós temos um preenchimento sólido para o concreto. Eu vou abrir um pouco mais aqui. Nós temos um preenchimento sólido. Só que veja bem, será que é o preenchimento sólido que eu quero? Eu não quero uma vista de concreto? Bom, se você quiser, então você pode alterar esse preenchimento sólido. Eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou clicar e o padrão de preenchimento para esse padrão de corte, tá? Foi escolhido aqui preenchimento sólido. Mas eu tenho vários tipos de padrões aqui, ó. Vários tipos de outros padrões. Um deles eu tenho aqui argamassa em gesso, argamassa, areia, tá? Um deles aqui é o concreto. Então eu quero, na verdade, visualizar uma simulação de concreto. Vou clicar aqui, vou dar um OK, tá? E aqui eu vou ter, então, ao invés do preenchimento sólido, ele vai ser uma visualização de concreto. Mas eu não mudei a cor, ele está azul ainda. Então lá no meu corte ele apareceria uma visualização de concreto azul. Eu não quero azul, eu quero ele preto. Então eu vou vir aqui e vou escolher na parte de baixo, ó, cor. Eu clico aqui em cor e vou escolher a cor direta aqui. Eu tenho aqui um preto, ó, clico aqui, ó, tanto faz uma cor ou outra, é a mesma cor. Clico aqui, preto, OK. Pronto, agora eu vou ter um concreto e ele vai ser preto. Então toda vez que eu visualizar em corte esse material, ele vai estar me mostrando um concreto e vai ser preto. Vou dar um OK para conferir, um OK, OK de novo, e olha só, tá aqui, ó, minha visualização de concreto e ele é preto. Então voltando aqui, eu vou no editar tipo, editar aqui, vou lá no meu material, aqui em aparência, tá? Ó, eu posso mudar a minha textura. Ó, eu não quero essa, eu vou tirar essa aqui. Eu tenho um recurso aqui do lado, nesse botão, que eu posso tirar essa imagem. Olha, eu não quero uma imagem, tá? Remover imagem. Vou remover a imagem.
Ou seja, em um provável render onde apareceria esse material, ó, não vai aparecer mais, agora está branco. E a cor também, ó, eu vou mudar essa cor. Vou colocar um cinza, alguma coisa assim, ó, sei lá, um cinza, alguma coisa mais acinzentado. Deixar mais claro isso aqui, ó. Assim tá bom. Dá um OK. Tá lá, relevo, eu vou tirar o relevo, não preciso de relevo aqui. E matiz aqui eu vou manter. Feito. Então isso aí são só alguns recursos que a gente pode configurar aqui em aparência. Tá? Mas para nós aqui, para projeto técnico, o mais importante é a parte de gráficos. Configurei a parte de corte, tá? Padrão de corte. Configurei a aparência, eu dupliquei a aparência e mudei algumas informações. Lembrando que aqui em aparência, tá? Eu tenho muitos tipos de informações que eu posso alterar. As informações são referentes a cada tipo de material. Então, se eu carrego um material de madeira, por exemplo, tá? Eu não vou ter aqui, por exemplo, autoiluminação. Isso aqui eu não vou ter para madeira, tá? Um elemento autoiluminado, tá? Isso não vai acontecer. Tá? Uma transparência, tá? Isso aqui não vai acontecer para madeira. Tem uma madeira transparente, tá? Não vai acontecer. Então, muitos desses recursos vão desaparecer, enquanto que outros, trazendo outras propriedades, vão aparecer. Então, depende do material que for carregado aqui em aparência. E esse material vai ser carregado por esse botão aqui. Tá? Isso aí a gente não vai ver agora, mas vai ser carregado por esse botão aqui. Tá? Vamos voltar aqui em gráficos. E vamos entrar aqui na parte de superfície. Superfície do nosso material aqui, tá? De concreto. Na verdade, a parte de concreto, a gente não precisa da superfície. Então, a gente não vai se preocupar com a superfície. Vamos pegar um outro material. Ó, cliquei aqui, alterou, meu concreto, tá bonitinho. Vamos alterar aqui esse outro material aqui, que é a argamassa de regularização. Até aqui não está com nada, ó, não tem nada aqui. Botão direito. Botão direito não, clicar no botão. Tá? Eu posso, por exemplo, pegar qualquer outro material. Eu tenho aqui, por exemplo, material padrão. Padrão. Escrevendo aqui padrão, eu tenho aqui padrão. Cadê aqui? Padrão. Tem um material padrão aqui. Ó. Eu posso utilizar esse material padrão, que é básico mesmo. Clicar com o botão direito. Podem clicar direto aqui no duplicar material e recurso. Então mas eu vou colocar aqui para ter que novamente duplicar a aparência, tá? Então eu venho aqui para acontecer a mesma coisa que vai acontecer com quem tem o Revit 2023. Aqui eu vou colocar um material chamado aula, tá? Argamassa de regularização. Enter. Ó, acabei de criar. Poxa, acabei de criar e o meu material sumiu. Tá? Por que ele sumiu? Ó, ele não está mais aqui na lista. Por que o meu material sumiu e não está mais aqui? Porque eu filtrei a lista por um nome chamado padrão. E nesse material que eu acabei de criar agora, não tem nada, nenhuma referência com esse nome. Se eu colocar aqui aula, tá? Agora ele vai filtrar pelos materiais que tem aula no nome. E eu tenho aqui aula argamassa de regularização. Então eu vou clicar aqui e vou poder alterar esses parâmetros aqui da minha argamassa de regularização. Está selecionado. Padrão de corte. Vamos lá alterar o padrão de corte que a gente já conhece. Tá? No nosso primeiro plano aqui, nós vamos colocar um preenchimento sólido. Vamos dar um OK. Pronto. Ó. Já configuramos o preenchimento sólido. Vamos colocar uma cor. Pessoal, podem escolher a cor que vocês quiserem aí. Ó. É para testar mesmo. Tá? Pode deixar uma coisa esdrúxula. Não precisa se preocupar em ficar, eu quero uma coisa bonitinha. Não. Se quiser, pode escolher também. Tá? Tem nenhum problema. Eu vou colocar aqui um verde abacate. Aqui.
Tá? Só isso que eu vou mudar aqui por enquanto. Só isso. Vou dar um OK. Olha lá, ó. Ficou verde abacate. Eu vou dar um OK de novo. Um OK, sair dessa tela. E quando eu vier aqui, ó, eu tenho minha argamassa de regularização na cor verde abacate. Porque lá no corte, no padrão de corte, eu mudei isso. Essa argamassa de regularização também não precisa de um padrão de superfície. A gente só vai precisar do padrão de superfície mesmo aqui no nosso piso. Então vamos voltar lá, pessoal. Vamos voltar lá, editar tipo. Aqui. Aqui na nossa argamassa de regularização, só para quem tem o 23, tá? Faltou a gente duplicar o recurso. O que é o recurso? Recurso é esse que tem aqui em aparência. Isso aqui é o recurso. Tá? Faltou a gente duplicar, porque qualquer mudança que a gente venha fazer aqui vai influenciar nesse recurso chamado default 1 aqui. Tá? Então a gente precisa duplicar isso aqui para ficar certinho. Então a gente vai onde? Nesse botãozinho que tem aqui do lado, ó, de duplicação. Clica nele. Pronto, olha lá, ó, 0. Tá? Apareceu o default 2, ele mudou, incrementou aqui, padrão 2. Tá? E está compartilhado com 0 outros elementos. Tá bom? Só isso que a gente vai fazer nesse material aqui. Vamos dar um OK e vamos para o próximo material. O próximo material é uma cerâmica. Tá? É o nosso piso propriamente dito. Tá? O nosso piso aqui, pessoal, a gente vê que eu quero um piso de 60 por 60. Então vamos configurar um piso de 60 por 60. Tá? Então aqui é um pouco mais complicado. Eu vou entrar no material. Novamente eu vou duplicar, ó, vou duplicar isso aqui. Na verdade, eu quero duplicar algo que não tenha esse cerâmico aqui. Eu vou procurar de novo o padrão. Vou pegar padrão, deixa eu mudar para gráfico aqui. Senão vai ficar demorando toda vez aqui. Ó, gráfico. Eu vou mudar de novo para padrão. Não esquecer do acento. Tá, eu vou pegar aqui padrão. Olha lá, padrão. Vou duplicar isso aqui. Tá, novamente eu digo, ó, se você tem o 2024, utiliza a parte de cima, ó, materiais e recursos. Eu vou utilizar esse aqui para mudar junto com quem tem o 23. Esse aqui, então, vai ser... Aqui é o material mesmo, tá? Esse aqui vai ser aula, tá? Cerâmica de 60 por 60. Então, esse é o material mesmo, a textura que nós vamos alterar, né? Então, olha lá, sumiu de novo, tá? A mesma coisa do anterior. Então, eu vou escrever aqui, aula. Então aqui, ó, cerâmica 60 por 60. Vou clicar na cerâmica e agora eu posso fazer as alterações que eu preciso aqui. Primeiro, qual que é a cor que eu quero visualizar no corte? Ou qual que é a textura? Ou qualquer coisa. Não quero ver nada, deixa do jeito que está. Beleza, não mexe. Mas se você quiser mudar alguma coisa, então pode vir aqui. O que eu quero? Eu vou colocar um preenchimento sólido. Tá? Não, vou colocar esse aqui, ó. Esse é... só linhas inclinadas. Ó. Eu quero linhas inclinadas e eu quero roxa. Beleza, tá aí. Linhas inclinadas, roxa. Vou dar um OK. Vamos ver lá como é que tá o nosso... Olha lá, linhas inclinadas, tá? E elas são realmente roxas, tá lá. Então você escolhe o que você quer, tanto o padrão quanto a cor. Vamos editar. Editar de novo. Vamos lá na nossa cerâmica. Olha só, pessoal. Eu não preciso necessariamente clicar no material, tá? Ó, clicar no material, esperar aparecer o botão para depois clicar no botão, tá? Clicar no material, apareceu o botão, tá? Eu vou falar que o botão está sempre nessa posição. O botão está lá, mesmo você não visualizando, o botão está lá. Então, se você vier aqui no canto, ó, nesse canto, e já clicar, tá? O seu botão está lá. Então você já vai entrar direto no material. Tá?
Feito isso, eu vou vir aqui na configuração de primeiro plano. O que eu quero aqui nessa configuração? O que eu quero que apareça? Eu quero que aqui na parte de cima, no padrão, apareça um quadriculado de 60 por 60. Então eu vou clicar aqui e vou ver qual é o padrão que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho aqui um padrão de 60 por 60. Ó, eu tenho um aqui que tem um nome, eu não sei as medidas que tem. Eu tenho aqui diagonal de 1 centímetro. Eu tenho aqui os nomes. Eu tenho algum de 60 por 60? Eu nem tenho. Tá? Eu vou aconselhar também, quando você vai trabalhar com padrão de superfície, é muito melhor você, ao invés desse item aqui, o tipo de padrão, você utilizar o tipo desenho, você utilizar o tipo modelo. Tá? É muito melhor. Muda aqui para modelo. Aqui em modelo, você tem o 60 por 60? 40, 50, ó, eu tenho aqui 60 por 60, tá bom? Eu tenho. Então eu posso utilizar esse aqui, 60 por 60. Vai dar certo. Certinho, tá bom? Eu tenho mais algum? Aqui, cerâmica, 60 por 60. Não vou ter. Então eu posso utilizar esse quadriculado, ó, 60 por 60. Vou dar um OK. Já veio para cá, ó, 600 por 600. E basta agora eu mudar a cor. Que cor que eu quero que apareça ali? Ah, eu quero vermelho. Ali. Então o meu piso vai aparecer um quadriculado de 60 por 60. Vou dar um OK. OK de novo. OK. Vamos ver lá o que está acontecendo. Quadriculado de 60 por 60. Diferente do AutoCAD, tá? Se eu vier aqui, tá? Piso térreo, tá? No piso aqui, e passar uma cota, eu sei que aqui tem 60 e aqui tem 60. Tá bom? Simples assim. Acabei de configurar o piso de 60 por 60. Genivaldo, como é que eu faço para alinhar esse rejunte aqui no canto, para começar o meu piso daqui para a minha paginação? É aquele comando que a gente já viu, pessoal, lá na primeira fase, é o comando alinhar. Eu venho alinhar, aqui na parede, ó, é o que está certo e essa linha que está errada. Então agora as duas vão estar certas. Vou começar daqui, então essa linha está certa, essa aqui está errada, então agora as duas estão certas. Então meu primeiro piso vai ser sentado aqui. E o restante vai ser jogado para lá. E olha aí como é que está o nosso modelo, com os nossos pisos que nós configuramos agora. Todos eles foram configurados agora. Interessante eu vir aqui no Unbox e unir o elemento. Ó, vou unir pisos com paredes. Tá? Unir pisos com paredes ali. Eu posso inclusive, se for o caso, já unir piso com piso também. Se os pisos estiverem um sobre o outro, sobrepostos, ele já faria a união. Aí fica bem bacana. É essa a nossa aula de hoje. Nós vamos encerrar por aqui. Lembrando que agora nós vamos fazer a parte de pisos aqui interno, a parte superior e também a laje, né? Mas isso fica para a aula de amanhã.